Quando você entende o papel de cada relação na sua vida e o que é esperado desse papel, você se apropria de um vetor interno, de uma força interna, de uma naturalidade em falar sim e falar não, em falar os sims que cabem para aquele papel e falar também os nãos que cabem para aquele papel. Então, por exemplo, muitas vezes tem coisas que, né, que uma pessoa vai ter dificuldade em falar não e colocar limites quando é só para ela. E quando ela se torna mãe, ela sabe que ela precisa fazer aquilo por causa do filho. Então, às vezes, ela faz muito mais por causa do bem-estar do filho, né? Aquela mãe coruja, aquela mãe protetora, mãe leoa e tal, do que ela conseguia fazer quando era só para ela. Porque ela entende de alguma forma muito instintiva, ou às vezes nem é tão instintiva assim, às vezes é até para um processamento intelectual, que o filho depende daquela proteção dela, o filho depende de algumas coisas dela, e que se ela não falar aquele não para terceiros, aquele não para outras pessoas, ela vai acabar negligenciando a responsabilidade dela com o filho. Tá? Então, na minha cabeça, e o que eu proponho com o método, é realmente você entender quais são os seus papéis, e ao entender quais são os seus papéis, essa naturalidade surgir em você para você falar esses nãos que devem ser falados com mais tranquilidade, sem sentir culpa, sem se sentir fazendo uma injustiça, sem achar que você está sendo inútil, sem aceitar muitas vezes uma chantagem emocional de uma pessoa, porque a gente sabe que tem pessoas que vão fazer chantagem emocional, que vão questionar o porquê que você não está fazendo aquilo, que vão falar, poxa, mas você sempre fez, você mudou agora, você não é mais a mesma pessoa. Eu mudei porque eu casei, eu mudei porque agora eu sou mãe, eu mudei porque eu não sou mais aquela adolescente que tinha essa disponibilidade. Agora, a minha vida, os papéis que eu cumpro da minha vida hoje, exigem de mim certas responsabilidades, certa dedicação, que eu não tenho mais a disponibilidade de fazer coisas que eu fazia antes, entende? Então, na minha cabeça, uma coisa está muito interligada à outra, e é por isso que no método Brisa eu passo por todos esses movimentos, inclusive antes de chegar no método das relações, no módulo das relações humanas, eu passo por esse módulo da imagem pessoal, que não é só uma coisa estética, mas que antes vem uma compreensão da sua própria identidade, de você entender quais são os papéis que você está vivendo naquele teu momento de vida, porque aí sim eu entendo que vai ser natural para você, vai ser uma construção natural, não vai ser arbitrário, não vai ser artificial, não vai ser tão difícil, porque você vai estar apropriada de qual é a responsabilidade do papel que você cumpre. E a partir disso, não é que os problemas se eliminam, obviamente, a gente não controla as circunstâncias, mas eu vivo uma vida mais leve sabendo o que eu preciso cumprir quando eu preciso cumprir. Então, eu elimino sobrecarga, porque eu não fico abraçando e trazendo para o meu colo coisas que não são da minha responsabilidade. Eu elimino esse mimimi das pessoas alheias, porque mesmo que tenha uma pessoa mimizenta do meu lado, ou exigindo a minha atenção, ou carente, ou um narcisista dizendo, fazendo uma chantagem emocional, eu fico acima dessa chantagem emocional, no sentido, não porque eu sou melhor e tal, mas no sentido de que aquilo não me atinge, porque eu entendo que não é uma coisa da minha responsabilidade. Então eu deixo aquela coisa com a pessoa, sabe? Tipo, um presente de grego que ela me oferece que eu não aceito. Então o presente continua com ela, sabe? Então, na hora que eu, de fato, me aloco no lugar que é próprio dos meus papéis, eu facilito a minha vida. E aí, facilitando a minha vida, eu me aproprio dos benefícios que aquele papel me dá, dos bônus que aquele papel me proporciona, claro, assumindo também os ônus daquele papel. Então, por exemplo, se eu sou uma grande empresária, eu vou ter a liberdade, de repente, de horário, eu vou ter liberdade de fazer, eu vou poder dar ordens e conduzir a equipe, dizer para onde que a empresa vai, etc. Por outro lado, eu tenho também o ônus e a responsabilidade de saber que eu preciso sim, que faz parte do meu papel, liderar a equipe. Não é simplesmente jogar uma ordem no colo deles, mas é conduzir todo um comportamento, fazer toda uma gestão de comportamento de equipe para motivar a equipe, para mostrar para eles o porquê que eu estou indo para aquele caminho, para mostrar para eles, para justificar para eles que aquele caminho de fato é um caminho legítimo e um caminho válido. O risco acaba sendo meu, então, né, se aquela decisão que eu tomo não performa do jeito que eu imagino, o risco naturalmente é da minha responsabilidade, apesar de estar todo mundo com tarefas delegadas. Então, você não se apequena, mas você também não fica além do seu papel. E aí você assume que
a carga que você carrega é uma carga adequada para o teu papel. Então, assim, a gente... Por que elimina a sobrecarga? Porque você não tem um filho mais responsável por pai e mãe, nesse sentido, né? Porque um filho que é responsável por pai e mãe, que acha que tem que cuidar de pai e mãe, ele fica sobrecarregado. Agora, pai e mãe que tem que cuidar de filho, tem muito trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, criar uma criança, criar um adolescente é algo muito trabalhoso, é algo que chama ao trabalho. No entanto, não é uma sobrecarga. Pai e mãe cuidar de filho não é sobrecarga. É trabalhoso, mas não é sobrecarga. É o ciclo natural, é o ciclo natural da vida, entende? Então, essa clareza que eu pretendo que as pessoas adquiram quando elas reconhecem esses papéis. Aí, quando eu falo muitas vezes sobre a questão, né, da gestão do lar para a mulher e tudo mais, muitas vezes as mulheres falam, mas não é muita carga mental, parece que a mulher fica sobrecarregada. Não, não vai ficar sobrecarregada se ela entender que ela pode sim ter a vida profissional dela, no entanto, a responsabilidade que cai mais no colo dela é a gestão do lar e da casa, enquanto a responsabilidade que cai mais no colo do masculino é o prover, é o proporcionar condições para que ela possa gerir, é proporcionar recursos para que ela possa gerir. O que não significa que um não possa ajudar na gestão e que o outro não possa ajudar no prover. Mas, entende? Quando cada um sabe qual é a primeira responsabilidade que está no próprio colo, trabalhoso vai ser, né? Arriscado vai ser, desafios vão aparecer, mas não tem a sobrecarga. Vai ter a sobrecarga quando a mulher assume esse lugar de ser a provedora principal. E aí ela precisa gerar o filho, no sentido, né? Ela vai ter a gestação, vai amamentar o filho, tem coisas que ela não pode delegar, por mais parceiro que o marido seja, por mais bom pai que o marido seja, tem coisas que são da natureza da mulher, entendeu? Então, se ela tendo que fazer tudo isso, coisas que são da natureza dela, e ainda tomar para si responsabilidades que, a princípio, teriam que ser do masculino, né, de pegar, de resolver, de facilitar, de ter uma visão mais pragmática da vida, sabe, de proporcionar os recursos e etc., aí ela vai cair na sobrecarga. E, por outro lado, o homem, se ele não é levado sistemicamente, e se ele não assume a responsabilidade de ser esse cara que tem que pegar e resolver e cuidar, e, óbvio, eu não estou falando de proporcionar bolsa Gucci e joia Bulgari por aí. Se puder, é maravilhoso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de tomar para si a responsabilidade de garantir o alimento, de garantir o abrigo, de garantir as contas pagas, né? Que isso é muita responsabilidade. A gente sabe que muitas vezes é difícil você garantir até o mínimo, entende? Mas se ele consegue ficar livre da carga mental, né, de gerir a casa, de gerir os horários, de fazer todas aquelas questões do dia a dia, e poder ter um olhar mais focado, mais pragmático para resolver isso aqui primeiro, depois até que isso aqui está resolvido, depois que já aqueles degraus das necessidades básicas já estão supridos, aí a gente começa a ver que até tem uma dança entre os dois, entendeu? Uma dança de cooperação, mas essa dança de cooperação, ela só vai ser possível, só vai ser proporcionada se, de fato, os dois estiverem alinhados em relação a isso, se os dois souberem qual é a responsabilidade própria, e aí depois, uma vez que você domina aquilo ali, é óbvio, aí você fica até com mais manejo e jogo de cintura para pegar mais coisa, porque a coisa já está dominada, entendeu? Uma vez que a família já tem, né, já tem uma renda garantida, não está mais no sufoco de, ai meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel? Mas a família já tem, não, já tem um conforto financeiro e etc. Então, você já começa a pensar em desafios maiores, você já começa a pensar em coisas, sabe, em casal, em família, em sistema, né, naquele núcleo familiar, e vocês já começam a abraçar, alçar voos mais altos.